Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu ontem o Nova Iguaçu por 1-0 na semifinal da Taça Rio e passou para a decisão. O Glorioso vai enfrentar o Vasco da Gama em duas partidas. A primeira às 11h05 da manhã, domingo que vem no estádio Newton Santos. E a segunda no outro sábado às 15 horas em São Januário. De bom talvez só o golaço do Pedro Castro. O Botafogo não apresentou evolução tática, não conseguiu desenvolver um bom jogo novamente. Peças descoordenadas, atuação tecnicamente abaixo também da maioria dos atletas. Então, antes de falarmos a respeito do que foi o jogo e da preocupação com a Série B, que se aproxima cada vez mais, peço para que você se inscreva no canal, deixe o like, traga inscritos e também ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Indo ao assunto, o Botafogo entrou em campo com Douglas Borges no gol, Varley na lateral direita, Canu e Souza na zaga e o PV na lateral esquerda. No meio-campo, o Botafogo teve o Romildo, Matheus Friso, Pedro Castro, mais aberto por um lado o Ronald, por outro lado o Marco Antônio, com Matheus Nascimento mais adiantado. O Botafogo, quando tinha a bola, fazia uma espécie de 4-2-3-1, com Pedro Castro atuando como meia central. E sem a bola, o Botafogo marcava em 4-4-2, com Pedro Castro mais adiantado ao lado do Matheus Nascimento, Friso e Romildo por dentro na linha do meio, com o Ronald aberto pelo lado direito e o Marco Antônio pelo lado esquerdo. Então mudava um pouco. Sem a bola fazia um formato de 4-4-2 e com a bola, muitas vezes o 4-2-3-1, até pela qualidade técnica do Pedro Castro. Mas o Nova Iguaçu fez uma linha de 5 na defesa, a vantagem era da equipe da Baixada Fluminense e conseguiu se articular muito bem sem a bola. O Nova Iguaçu não fazia questão de ter a bola. E aí tem um grande problema, o Botafogo não teve aproximação, não teve uma questão tática bem definida para que pudesse penetrar na defesa do Nova Iguaçu. E quando eu falo de tática neste ponto, eu já não estou falando mais de 4-4-2 ou 4-2-3-1, estou falando de jogadas desenvolvidas taticamente também, triangulações pelo lado, ultrapassagens por dentro, diagonais. O Botafogo não mostrava criatividade, não sofria, porque o Nova Iguaçu abdicou de atacar. Uma coisa é você enfrentar uma equipe parecida com o Botafogo de 2017, que ficava atrás da linha da bola o tempo todo e quando roubava, mesmo tendo uma dificuldade técnica, já sabia o que fazer para contra-atacar com perigo os adversários. Tinha uma proposta de jogo muito bem definida para aquela época, para aquela temporada, com aqueles jogadores. Então, qualquer adversário que fosse atacar o Botafogo teria que se precaver em caso de perda de bola. E muitas vezes o Botafogo conseguia definir bem, fazer os gols. Um gol clássico é o do Guilherme, por exemplo, contra o Atlético Nacional, no final do jogo, já lá na Colômbia, quando o Botafogo venceu por 2-0. Contra-ataque clássico do Glorioso. Outra coisa é você enfrentar o Nova Iguaçu hoje, que só tem a proposta de se fechar, porque não tem a mínima condição técnica de roubar a bola do Botafogo ou de qualquer outra equipe, minimamente experiente, e ir dentro do gol. Então o Botafogo não sofria. Quando o Botafogo perdia a posse, o Nova Iguaçu tentava trocar alguns passos, mas daqui a pouco já devolvia a bola para a nossa equipe. E a nossa equipe ficava martelando. Em uma oportunidade, no primeiro tempo, o Marco Antônio achou o Pedro Castro em ultrapassagem e o Pedro Castro finalizou no travessão. Mas muito pouco para um time como o Botafogo, que vai disputar uma Série B, contra um time que acabou de se classificar para a Série D. Na segunda etapa também, mais uma vez, jogada individual do Marco Antônio, trazendo para dentro, driblando, ganhando naquele 1 contra 1, o Botafogo precisava disso. Ele conseguiu deixar o Ronald frente a frente com o goleiro e o Ronald perdeu a oportunidade. Mas olha, o Botafogo não teve, repito, as jogadas taticamente desenhadas para infiltrar. Trabalhou em algumas oportunidades com as características individuais dos atletas. E numa dessas o Pedro Castro foi muito feliz, depois de uma bola lançada de um lado para o outro, um toquezinho do Marcinho, o Pedro Castro dominou, observou o movimento do goleiro e fez um golaço tirando lá do outro lado. 1-0 Botafogo,
um gol que deixou a partida até um pouco mais perigosa, porque o Nova Iguaçu, embora não tenha tanta força, fez um pouquinho de força e já levou perigo. Levou perigo cobrando lateral na área, levou perigo com bola parada. Botafogo não pode passar susto com o Nova Iguaçu e pensar na Série B do Campeonato Brasileiro, quando vai jogar com equipes bem mais preparadas, que é a equipe da Baixada Fluminense. E aqui vem novamente a preocupação com a coletiva pós-jogo do Chamusca. Em algumas respostas, inclusive na resposta que ele deu para mim, que vocês vão ver provavelmente no próximo vídeo, ele falou que não está preocupado com a Série B agora. Disse que acredita sim que o time vai estar muito melhor daqui a 20 dias, agora 19 para a estreia da Série B, mas que está pensando passo a passo, está pensando agora nas duas finais contra o Vasco da Gama, que está pensando no momento. Chamusca, o momento é de preparação. Tudo bem que o Botafogo precisa ganhar R$800 mil, mas o momento é de preparação. O Botafogo não pode focar em final de Taça Rio. Eu vou falar que é claro que eu quero que o Botafogo seja campeão, por alguns motivos ali na frente, mas quando o Chamusca linka o jogo com a Série B, falando que tem que pensar no momento e acreditando que na Série B o time vai estar muito mais bem preparado, eu fico preocupado. Porque do dia 17 de abril até agora, já vocês estão vendo o vídeo no dia 10 de maio, não evoluiu? Por que do dia 10 de maio até o dia 19, sem reforços, ou com reforços ainda chegando, o time vai evoluir? Muito. O que me faz crer nisso? Então, de fato, é preocupante. O Botafogo, segundo o Chamusca, está tendo dificuldade no mercado para contratar por conta das decisões estaduais. Não sabiam que ia ter decisão estadual agora, a partir desse período? Será que o Botafogo não planejou isso? Aí o Freeland e o Chamusca têm que ser cobrados juntos. Não tem jeito. O torcedor aqui está vendo o jogo. O Botafogo não evolui. Semana passada o Chamusca falou na minha pergunta, quando ele respondeu, que quando o resultado não vem, o treinador tem que explicar mesmo, porque o futebol é assim. Não! A gente pergunta baseado no que vem acontecendo e no que pode vir a acontecer. Tanto que com o resultado, o Botafogo ganhou e eu voltei a perguntar se o Chamusca acredita que o Botafogo vai estar preparado de forma consistente para subir. Porque a torcida do Botafogo está preocupada. Não é possível que não estejam preocupados lá dentro. E falando, claro, a respeito da decisão, eu quero que o Botafogo vença. Não vou comemorar. Como é que você comemora um título de quinto colocado no Campeonato Carioca? Foi uma semifinal entre o quinto e o oitavo, outra semifinal entre o sexto e o sétimo. O Vasco foi o quinto, o Botafogo foi o sétimo. Vão se enfrentar agora na final, porque o Botafogo eliminou o Nova Iguaçu e o Vasco eliminou o Madureira. Se for campeão, você comemora isso? Claro que não. Mas é bom sempre ganhar de um grande rival. Qualquer jogo, amistoso, campeonato oficial, não tem problema, tem que ganhar. É bom também, pro lado do torcedor, aquele negócio de decisão, Botafogo, quando vale um brilho, sempre ganha do Vasco. E é bom financeiramente. R$800 mil entrando nos cofres do Botafogo. Além disso, se o Botafogo for campeão em cima do Vasco, vai mostrar também que o Botafogo tem alguma condição de disputar a Série B com mais dignidade, porque o Vasco vem demonstrando evolução. Eu não estou falando que está muito melhor que o Botafogo, mas vem demonstrando evolução. Se o Botafogo ganhar do Vasco as finais, ou o Vasco regrediu, o que também é bom para o Botafogo, ou o Botafogo evoluiu. Ou as duas coisas. O Vasco não vai perder em 2 jogos no final para o Botafogo se algo não tiver acontecido, dos dois lados. Eu vou torcer para ganhar justamente por isso. Ganhando vai mostrar algumas coisas. Coisas que não foram demonstradas ontem, quando o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por conta de um gol do Pedro Castro, que fez lá a parte dele. Mais uma vez, mais um bom jogo do Pedro Castro. O Douglas Borges não foi exigido. Jonathan no lugar do Varley de volta, tem que acontecer. Varley mal, na lateral. Jonathan já tem que voltar. Até entrou no jogo ontem.
Canu e Souza não exigidos bem no jogo, dupla tranquila. O Chamusca tudo bem, falar 3 jogos que o Botafogo não toma gol. Gente, o Botafogo jogou contra o Macaé uma vez e contra o Nova Iguaçu 2 vezes. Eu gostei dos garotos por vários aspectos, mas também não foram tão exigidos assim. Mas eu manteria Canu e Souza. PV também naquela oscilação dele, é um garoto que tem muita confiança, às vezes até errou 2 domínios no peito, quando era para cortar de cabeça no primeiro tempo, por conta dessa autoconfiança, mas é normal. Prefiro um garoto dessa idade confiante do que se escondendo do jogo. E a confiança faz ele atacar, faz ele partir para 1 contra 1, sofrer algumas faltas. No meio, Romildo passou sem ser muito visto. Para mim, conseguiu escapar dentro daquilo que o Botafogo apresentou. O Friso tentando esses passes verticais, e aí eu não sei se o Friso errou muito ou também se o time, por conta do mau treinamento do Chamusca, não dá essas opções. Sinceramente, é claro que o Friso tem que ser mais dinâmico, mas com a bola no pé ele tenta organizar algumas ações. Pedro Castro eu gostei. O Ronald, no primeiro tempo, passou algumas vezes no 1 contra 1 contra os adversários, chegava ao fundo, não encontrava o Matheus Nascimento bem posicionado e o Botafogo com pouca gente povoando a área. Isso foi um impeditivo, de repente, para uma assistência do Ronald, ou pelo menos algo mais perigoso. Oscilou no primeiro tempo, depois caiu muito. No segundo tempo já não apareceu e ainda perdeu um gol. Precisa melhorar. Do outro lado, o Marco Antônio acende e apaga, mas nas horas que acendeu, deixou o Pedro Castro em boa condição para fazer um gol e ele estou no travessão, e o Ronald em excelente posição para fazer o gol e o Ronald perdeu. E o Matheus Nascimento, mais uma vez, ainda por conta de todo esse contexto estranho atual do Botafogo, não foi bem. Não foi bem, o Botafogo precisa contratar o centroavante para dar experiência aos garotos. Felizmente o Rafael Navarro entrou na segunda etapa, então já volta também podendo dividir responsabilidades com o Matheus. O Botafogo precisa se organizar o quanto antes, contratar, estar estruturado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. É chover no molhado? Sim, mas temos que fazer isso diariamente, porque o Botafogo não pode permanecer na Série B, tampouco pensar em cair, aí de jeito nenhum. O Botafogo tem que subir. Então é isso, galera. No próximo vídeo, muito provavelmente, teremos aí a minha pergunta para o Chamusca e a resposta do treinador na coletiva de ontem. Agora sim, estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui! You